Vamos rezar a Ave Maria, invocar São Miguel. Uma pregação muito importante, irmã Maria Liz, preciso do livro, da Quaresma com Aspiral, por caridade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Gente, nós vamos dar um salto aí, tá? Então, você que está acompanhando com o livro, estamos lá no capítulo 41, página 304 do livro. Tá? Nós demos aí um salto, mas não se preocupe, nós vamos ver todos os capítulos. Só que como nós estamos vendo a luz da história da salvação, a gente precisa fazer esse paralelo. Então, página 304 do seu livro. Eu queria iniciar fazendo esta oração com você. Eu dizia ainda há pouco, uma pregação muito importante, porque nós vamos meditar sobre o exílio na Babilônia. O povo eleito, o povo de Israel é exilado. Isso acontece por causa do pecado do povo. Isso acontece por causa da infidelidade dos reis de Israel. Então é consequência do distanciamento deste povo de Deus, é consequência do pecado da idolatria. Este povo perde a sua terra, este povo perde o seu templo, que é símbolo do encontro, sinal do encontro com Deus, ali onde eles se encontram com Deus. Esse povo perde, então eles ficam numa grande desolação. São exilados, estão sofrendo tudo isso. Então, um momento muito difícil da história do povo de Israel, mas é bonito meditarmos aqui. Porque o povo vai fazendo a leitura. Está muito frio aqui. Muito frio. O povo vai fazendo, então, a leitura e vai se abrindo à graça, ao arrependimento, né? Vai se conscientizando do seu pecado, vai passando por essa purificação. E, ao mesmo tempo, que é um tempo de esperança, porque Deus prometeu que eles retornariam. Deus prometeu que eles seriam reunidos outra vez. Então, eles enfrentam, são 70 anos de exílio, mas eles enfrentam isso com esperança. E aquilo que eu falava para você hoje, na madrugada, como não ter esperança? Ao acordar na madrugada e me deparar com uma multidão, rezando o rosário da Virgem Maria, adorando Jesus. Os tempos são difíceis, os tempos são maus, como disse Nossa Senhora, né, lá na Rua do Baque, na Medalha Milagrosa, a aparição a Santa Catarina Laborré. Os tempos são maus, mas nós nunca, o cristão católico, ele nunca perde a esperança. A sua esperança está depositada no Senhor, e o Senhor não nos decepciona. Então nós nunca perdemos a esperança. Nós estamos também exilados. Estamos exilados da nossa pátria, o céu. Mas nós olhamos com esperança. Olhamos com esperança na certeza que a nossa fé nos dá de que a vitória é nossa, a vitória já foi conquistada. Isso nós carregamos para a nossa vida. Seja qual for a dificuldade que nós estejamos enfrentando hoje, não perder a esperança. Então veja, diante disso, eu quero também partilhar com você algo muito sério, algo muito grave que está acontecendo, que é exatamente essa proposta de alteração do Código Civil brasileiro. Poucas pessoas estão tendo conhecimento disso. Isso deve ser participado a toda a população, porque o Código Civil, gente, é aquele que rege as nossas relações. Então, é preciso estar muito claro para o povo essas alterações que estão sendo propostas. Não estou dizendo que o código deva ou não ser revisado, a questão não é essa, mas é exatamente o que está para ser alterado, quais são as propostas. Será que o povo está ciente, o povo quer, o povo concorda? É essa realmente a saída? Então, nós vamos conversar sobre isso, e eu peço então a sua atenção.
tá bom? Vamos iniciar com essa oração, está na página 309 do livro. Vamos rezar juntos então assim, repita essa oração comigo. Desde o ventre da minha mãe, Maria Joana, vós me conheceis, Senhor. Vós me conheceis, Senhor. Criaste-me por amor. Criaste-me por amor. E para viver convosco. E para viver convosco. Por toda a eternidade. Por toda a eternidade. E como me afastei de vós tantas vezes. E como me afastei de vós tantas vezes. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Por amor a mim. Por amor a mim. Sofrestes tanto. Sofrestes tanto. Para me perdoar e me resgatar. Para me perdoar e me resgatar. Quero renovar meu compromisso. Quero renovar meu compromisso. De viver em vós. De viver em vós. Servindo e amando minha família. Servindo e amando a minha família. Meus amigos. Meus amigos. E a todos. E a todos. Que quiserdes colocar no meu caminho. Que quiserdes colocar no meu caminho. No dia de hoje. No dia de hoje. Amém. Amém. Gente, então vamos lá. Nós estamos na história da salvação. Nós passamos ali pelo período. Samuel foi o último dos juízes, não é, de Israel. E o povo pediu um rei. O povo começou a clamar o rei. E Samuel não era a favor, mas o Senhor disse a Samuel: dê um rei a este povo. Não é a você que eles rejeitam, mas é a mim. E aí nós temos todo o desenrolar da história. Saul é ungido então rei, mas não era um governo comum, digamos assim, né? Mas era uma teocracia, ou seja, o rei existia para fazer a vontade de Deus. Olha que beleza, não é? O rei foi constituído, foi ungido, mas ele devia obediência a Deus. Ele não estava livre para fazer o que ele bem entendesse. Ele precisava reger Israel obedecendo a Deus, obedecendo os mandamentos, conduzindo este povo. Então, segundo os mandamentos do Senhor, segundo a lei de Deus. E acontece que neste caminho, né, ao longo dos anos, o que é que acabou acontecendo? Estes reis se desviam dos mandamentos do Senhor. Não é? Esses reis se desviam daquilo que é vontade de Deus. Já não governam para Deus. Já não governam segundo Deus, mas segundo o seu egoísmo, não é? Segundo, podemos até dizer, o seu pecado. E o povo sofre. E é dentro então desta infidelidade dos reis, da infidelidade também do povo, que continua caindo no pecado da idolatria, não é? Que o reino, então, é tomado, que Jerusalém é tomada pelos babilônicos, é tomada, então, e aquele povo, então, é exilado. Agora, veja, Nabucodonosor, então, adentra Jerusalém, destrói o templo, destrói as portas, os paredões, o muro, essa palavra que estava me faltando, destrói os muros, exila aquele povo é deportado. Olha o sofrimento desta gente, que cai numa grande desolação. Como eu falava ainda há pouco, o templo era exatamente esse lugar do encontro com Deus. Então o povo se sente como que abandonado por Deus. Deus desistiu de nós, Deus nos abandonou. Isso está muito claro ali no livro de Lamentações, né, no capítulo 1, versículo de 7 a 8. Olha o que escreve aqui o autor sagrado. Nestes dias de males e vida errante, recorda-se Jerusalém das delícias dos tempos idos. Agora que seu povo sucumbiu sob os golpes do inimigo e ninguém vem socorrê-la. Olha nos seus inimigos e zombam de sua devastação. Graves foram os pecados de Jerusalém. Ela ficou uma imundície. Quem a honrava, agora a despreza, porque lhe viram a nudez, e ela geme e esconde o rosto. Olha que palavra forte. Os tempos de glória de Jerusalém, tudo isso foi a ruína, por causa do pecado do povo. Em outra passagem, nós vamos encontrar também ainda,
Deixa eu ver aqui se eu encontro para vocês. Em outra passagem nós vamos encontrar o seguinte. Olha aqui o que diz a palavra. Isso aqui já no profeta Jeremias 23, versículo 1 e 2. Que a aflição espera os pastores de minhas ovelhas, pois destruíram e dispersaram aqueles de quem deviam cuidar, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a esses líderes do povo: em vez de cuidarem do meu rebanho e o conduzirem em segurança, vocês o abandonaram e o levaram à destruição. Agora eu os castigarei pelo mal que fizeram. Existe aqui um pecado grave dos reis, existe aqui um pecado grave deste povo, e todos estão sofrendo então com isso. Agora, como eu falava para você, ao mesmo tempo surge ali uma esperança. Porque no próprio livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 22 e 26, gente, olha o que está escrito. É graças ao Senhor que não fomos aniquilados, porque não se esgotou sua piedade. Cada manhã ele se manifesta e grande é a sua fidelidade. O Senhor é bom para quem nele confia, para a alma que o procura. Bom é esperar em silêncio o socorro do Senhor. O povo está se sentindo destroçado, desolado, mas ao mesmo tempo, eles renovam a confiança na misericórdia do Senhor. É uma oração que eu e você nós deveríamos fazer todos os dias. Todos os dias, o Senhor é bom para quem nele confia. Para a alma que o procura, bom é esperar em silêncio o socorro do Senhor. Nós vamos esperar porque existe uma promessa para nós. Existe uma promessa do Senhor para nós. Nós vamos esperar nele. Pode ser que essa nossa purificação, que esse castigo dure muitos anos, mas o Senhor tem uma promessa. Nós vamos esperar nele. É uma palavra poderosa. O Senhor promete restaurar Israel, promete reunir aquele povo. E eles então proclamam isso, nós vamos esperar em silêncio, nós vamos esperar no Senhor. Aquele é um tempo de purificação. O sofrimento que visita aquele povo é um tempo de purificação. É um tempo de selar no coração do povo de Israel, do povo escolhido, não é? O monoteísmo, a adoração ao único Deus. Veja, ao longo da história da salvação, ele se apresenta como um único Deus. Mas o povo cai na idolatria. E o povo vai entender que então, essa presença do Senhor já não está restrita unicamente ao templo. Ele não é o Deus do templo. Mas a sua presença, ela é muito mais abrangente. Jesus vai inclusive dizer, já no Evangelho, né, referindo-se ao templo, espaço físico, destruir, na verdade, lá no templo, espaço físico, mas se referindo agora ao templo do seu corpo, destruir esse templo, eu o reconstruirei em 3 dias. Ou seja, é ele o templo agora. A presença de Deus em nosso meio já não se diz respeito mais àquele espaço físico, aquela construção em pedras, mas o seu corpo, a sua encarnação, é a presença de Deus em nosso meio. É Jesus encarnado, é Jesus que se fez carne, é Jesus que assumiu a nossa natureza. Então veja a história deste povo neste ponto da história da salvação. Agora eu falava com você exatamente a infidelidade daqueles reis. Nós tivemos aqui um podcast com o professor Edmilson Cruz, não é? E falávamos muito sobre o poder temporal submetido ao poder espiritual. Quanto ao longo dos séculos os reis se submeteram ao poder espiritual, ou seja, aos papas. E eu perguntava ali ao professor Edmilson, em qual momento, né, que houve essa ruptura, Estado, igreja. Ele disse, irmã, com a reforma protestante. Não é? Os reis se arrogaram então o direito de não mais se submeterem ao poder espiritual, ao Papa, à igreja, como que declararam essa independência e passaram a agir por si mesmo, e foi de uma consequência terrível, Jesus vai dizer ali diante de Pilatos, gente, quando Pilatos diz, eu tenho poder para te condenar ou para te deixar ir, para te libertar, e Jesus olha para aquele
para Pilatos e diz: nenhum poder tu terias se não lhe tivesse sido dado do alto. Nenhum poder tu terias. Nós cremos que toda autoridade legitimamente constituída, sim, não teria nenhum poder se não fosse dado do alto. Então, Deus continua regendo toda a história. Mesmo quando a mão nos purifica, como no caso aqui, Jerusalém é invadida, o templo é destruído, o povo é exilado. Mas continua sendo a mão do Senhor que nos purifica, por meio do sofrimento que nos visita. Este povo precisa dessa purificação. Seja qual for a história que hoje nós estejamos vivendo, seja a nível pessoal, mas seja também a nível de nação, seja a nível de comunidade, saber que tudo faz parte de um plano maior de Deus. Saber que nada escapa à justiça de Deus. Saber que em tempos de bonança, Deus está agindo. Em tempo de escassez, Deus está agindo, purificando o seu povo. Purificando o seu povo. O quanto de perseguição os cristãos têm sofrido. Mas é incrível ver que nessa perseguição acendem-se verdadeiros luzeiros, os mártires. É em tempos de perseguição, é em tempos de intenso sofrimento, onde essa fé é purificada e podemos dizer, a nossa fé, quando essa fé existe, é autêntica, ela se robustece. Aqueles que na verdade só professavam a fé com a boca, mas não têm essa fé no coração, não têm essa fé enraizada, sucumbem, não aguentam. E podemos dizer, vivemos um tempo de fortalecer a nossa fé. Que bom que o Instituto Hesed pode entrar na sua casa através das transmissões, no Rosário da Madrugada, na Novena de Pompeia, no Terço da Misericórdia, no Terço do Combate, através das catequeses, da meditação diária da Palavra de Deus. E tudo isso para quê? Para te levar a uma experiência cada dia renovada com Deus, para fortalecer a sua fé. Que bom que hoje você tem consciência da importância dos sacramentos, da necessidade da confissão, da Eucaristia. Que bom que hoje você sabe o que é uma vida na graça, a vida em comunhão com Deus. O que é esse mover do Espírito. Os tempos são tão difíceis, como eu falava, os tempos são maus. Mas um povo que tem se fortalecido na fé. Vivemos os tempos terríveis da pandemia, um tempo de grande sofrimento, podemos sim dizer um tempo de purificação. E naquele tempo, quantos Deus fortaleceu na fé. Eu meditava nisso nesta madrugada. Eu dizia, meu Deus, as igrejas foram fechadas, o Estado decretou o fechamento das igrejas. Essa frase por si só já nos soa estranha, não é? Mas o Estado decretou o fechamento das igrejas naquele período. E eu ficava pensando, que desolação nós sofremos, porque a missa é o céu na terra. A missa é como aquilo que está em Apocalipse, não é? Essa porta aberta, essa porta que se abre do céu na terra. E se ficamos então privados da Eucaristia, privados naquele momento de participar presencialmente da Santa Missa, por as razões conhecidas, é como se, então, durante aquele tempo nós não tivemos esse acesso ao céu. Nós estivéssemos verdadeiramente privados. Adão caminhava com Deus no paraíso e por causa do pecado, ele é expulso do paraíso. Nós sofremos um exílio hoje. O exílio da nossa casa pátria, o céu. Mas olhamos com esperança. Agora veja, interessante porque aquele povo vai conviver no meio de pagãos. Aquele povo vai entrar em contato com outra cultura. Aquele povo vai entrar em contato com um povo que não professa a fé no Deus de Israel. É um tempo de prova. É um tempo de prova e não muito diferente do que nós vivemos hoje. Eu e você, neste exílio que nós vivemos, nós estamos imersos numa sociedade pagã. São alguns poucos que mantém acesa a chama da fé. Nós estamos imersos numa sociedade pagã. E eu falava, não é, para você ainda há pouco, nós vivemos num estado laico. Nós vivemos num estado laico. Se você colocar aí no Google, né, o que é um estado laico? Vai sair o seguinte, é um estado secular ou não confessional.
Deve ser compreendido como aquele que permite, respeita, protege, trata de forma igual todas as religiões, fés e compreensões filosóficas da vida, inclusive a não religião e as posições que negam a existência de qualquer divindade ou seres sobrenaturais, como o ateísmo. Aqui o Estado laico. Agora veja, alguns exatamente vão dizer é o estado em que cada um pode professar a sua fé ou a sua não fé, onde cada um é livre então para seguir a sua crença. Nós meditamos, podemos examinar até que ponto na prática isso tem funcionado, não é? Nós cristãos que tantas vezes somos acusados de intolerantes. Como diz o Chesterton, né, tem uma frase dele que é mais ou menos assim: a gente tem que ser tolerante o cristão católico tem que ser tolerante com todos, menos com ele mesmo. Menos com ele mesmo, com a sua fé. Ele tem que tolerar a fé de todo mundo, mas a sua fé. E o quanto nós temos sofrido nossos jovens nas escolas, nas universidades. O quanto que tem testemunhado que têm sido ridicularizados, têm sido rechaçados, têm sido perseguidos quantas vezes em salas de aula, em ambientes de trabalho. Por quê? Por causa da sua fé. Simplesmente por professarem a fé cristã católica. E por isso que a gente traz essa reflexão. Até onde isso tem funcionado na prática? Eu posso trazer aqui para ilustrar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Se todos os católicos devem adorar num determinado dia, precisam se abster do trabalho por todo o dia ou durante uma parte dele, como por exemplo domingo, um dia de preceito, um dia santo, um dia que deve ser guardado. Se deve, por exemplo, haver uma procissão, né? Eu estou aqui com um artigo. E uma avenida precisa então ser interditada para aquele ato, para aquela procissão. O primeiro exemplo tornará as empresas menos eficientes. O que eu falei, tem um dia que o cristão católico precisa guardar. O primeiro exemplo torna as empresas menos eficientes ou menos lucrativas. Ou as duas coisas. E o segundo, a procissão na avenida. Aquilo afetará o tráfego, talvez o comércio, certamente parecerá como uma imposição aos descrentes ou aos indiferentes. Estarão sendo perturbados, não é, por uma atividade religiosa, digamos assim. Então veja, até que ponto isso funciona realmente na prática. Nesse artigo que eu estou aqui, o site do padre Paulo Ricardo, ele diz assim: o ateísmo moderno, por sua vez, não é menos público nem menos político, né? Ele procura se livrar de todos os símbolos religiosos, crucifixos, presépios de Natal. Se pudesse, aboliria também os domingos, os dias santos, coisa de fato tem acontecido em tantos lugares. Se os descrentes pudessem fazer o que quisessem, não haveria lugar nem respeito algum para o cristianismo no espaço público. Então veja, existe um choque, não é? Existe um choque. Quantos colegas hoje, quantas pessoas nos procuram? Por exemplo, algo tão discutido como a interrupção da gravidez. Você sabe o que eu estou dizendo com isso? Que é a matança dos nossos inocentes. E se o Estado é laico, os profissionais que não estão de acordo, é que eu não estou falando não preciso nem dizer de uma pessoa que tem fé, mas uma pessoa cujos princípios reconhece que ali há uma vida. Há uma vida. E aquele profissional, aquele médico quer se abster. Não tenho como realizar esse ato. E vem uma legislação, uma tentativa de empurrar uma legislação que se impõe, inclusive sobre este médico, sobre esse profissional, como recentemente visitavam as irmãs que têm um carisma de cuidar de enfermos, e ela dizia: irmã Maria Raquel, estamos a ponto de fechar o hospital, porque não podemos nos recusar a fazer procedimentos deste tipo no hospital. Então, até que ponto? Funciona para quem? Você entende? Estou aqui trazendo para a gente refletir sobre isso. Para que nós reflitamos sobre isso. Será que realmente isso tem funcionado? O exemplo mais sério, obviamente, é a negação do direito do nascituro ao cuidado de uma mãe, de um pai e à proteção da lei. Por causa
do credo laicista, a liberdade da mulher significa tudo. E a vida da criança, os seus direitos, a sua eventual liberdade, parece não significar nada. Então, se aniquila a liberdade de um a fim de assegurar o direito de outro. Se o ambiente social não é católico, ele será preenchido ao longo do tempo por elementos pagãos e anticatólicos. A sociedade não vai permitir esse vácuo. E nós temos visto mais confirmações do que nunca dessa verdade, que os grandes papas do século XIX ensinaram. Não existe isso de um espaço público religiosamente neutro, uma sociedade que não privilegie um credo. Ou o espaço público será ou religioso ou irreligioso, ou será cristão ou anticristão. O laicismo, por vezes, ele tende a se autodestruir ou trazer uma ideologia intolerante. Isso tudo para a gente refletir e examinar. Porque nós caímos nesse discurso, sabe? Os nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes estão sendo ensinados assim. Gente, o discurso é muito bonito, mas eu estou trazendo aqui, será que isso tem acontecido na prática? Será que isso funciona na prática? Quantos os meus, de pessoas que eu conheço que hoje não precisam trabalhar os domingos, não conseguem porque a sociedade pagã. Então, é a ideia do final de semana. Domingo é o dia que mais se trabalha tantas vezes. Agora sim, a sociedade é pagã, eu sou cristã, você é cristão. E nós precisamos resistir a isso como? Ser fiel aos mandamentos do Senhor, à lei do Senhor. Eu acredito que Deus proverá. Sabe, existem atividades que são atividades consideradas essenciais, não podem parar, aqui no exemplo não podem parar aos domingos, mas existem outras que não. Então você que me escuta, você que é empresário, cristão católico, você não pode ir no roldão na onda da massa. Você precisa observar o domingo, o dia do Senhor, dar liberdade aos seus funcionários participarem da Santa Missa. Nós estamos dentro de uma sociedade pagã, mas não podemos nos deixar paganizar. Precisamos viver a nossa fé. Nós não podemos esperar que, de repente, o Estado, o governo, nos garanta isso. Nós que vamos precisar nos mantermos, então, fiéis ao Senhor, fiéis ao credo que nós professamos. E por falar aquilo que nos é proposto, né? Nós estamos aí, gente, com essa proposta de alteração do novo, aliás, do Código Civil. Não é o novo, é o Código Civil que já existe. Mas a proposta é tão avassaladora que já se chega a falar até mesmo em um novo Código Civil, né? São alterações que requerem uma atenção muito especial da nossa parte. Eu quero partilhar com você brevemente aqui, preste atenção nisso aqui. Como eu falava, o Código Civil, ele tem uma importância salutar, porque é no direito civil que são estruturadas as relações estabelecidas entre as pessoas do nascimento até a morte. Né? Onde são definidos do ponto de vista legal os conceitos de pessoa, casamento, família, propriedade. E a alteração do Código Civil é uma coisa rara de se acontecer. É uma coisa que demanda tempo, demanda discussão, é uma coisa que precisa de debate, porque tem uma importância muito grande. Então, é preciso ter tratado com muito cuidado e muita cautela. E eu vou trazer aqui para vocês, então, você certamente não ouviu falar nisso, uma das alterações propostas que vai envolver a questão exatamente do direito à vida dos nossos bebês que estão ali no ventre de suas mães. Existe aqui uma proposta, um novo artigo, e diz assim, está escrito assim, a potencialidade, como é hoje no Código Civil. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Qual é a proposta? Como ficaria? A personalidade civil do ser humano começa do nascimento com vida e termina com a morte encefálica. A lei põe a salvo desde a concepção para os fins deste código os direitos do nascituro. Tem um parágrafo aqui acrescentado que diz: a potencialidade de vida humana pré-uterina ou uterina é expressão de dignidade humana e de paternidade e maternidade responsável. Ou seja,
A definição do bebê em gestação como potencialidade de vida humana pré-uterina ou uterina introduz no Código Civil a noção de que o bebê, antes de nascer, não teria vida humana, mas uma vida em potência. Então, antes de nascer, ele não tem vida humana, ele tem uma vida em potência até o momento do parto. Olha a sutileza disso aqui. Qual o risco que essa alteração que eu mencionei vai trazer? A lei põe a salvo, desde a concepção, para os fins deste código, os direitos do nascituro. Esse aposto para os fins deste código pode ser usado para limitar os efeitos da salvaguarda dos direitos do nascituro no Código Civil, e dificultando seu impacto em outras legislações brasileiras, como o Código Penal. Isso aqui dá brecha para que seja amplificado, então, eu não sei nem como chamar, não posso chamar aqui a palavra correta, não sei nem como dizer, mas interrupção da gravidez. Olha o que a gente já está sofrendo, gente. Olha o sofrimento na hora de comunicar. Porque já não podemos chamar as coisas pelo seu nome. Como as coisas estão avançadas. Nós fomos dormir no dia, no outro, eu só acordei com a notícia, né? Da autorização, da interrupção dessa gravidez até o último mês, até o 9º mês. E a sociedade brasileira acordou e disse, como é? Que horas que aconteceu isso? Quando que aconteceu isso? Que ninguém estava sabendo de nada, de repente. E o povo não quer. A população não concorda, que eu não estou nem falando de fé. Homens e mulheres de bem, independente do credo que professam, defendem o direito à vida desde a sua concepção. E isso vai sendo empurrado. Nós temos uma outra alteração também, gente, aqui sobre o poder familiar. Olha isso aqui, no artigo 1638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que castigar imoderadamente o filho. Existe uma proposta que traz o seguinte: perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que submeteu o filho a qualquer tipo de violência, de modo a comprometer sua integridade física, moral ou psíquica. Qual o problema? A lei não especifica as atitudes classificáveis como violência psíquica. E pode abrir espaço para uma ampla gama de interpretações judiciais sobre o que poderia justificar a perda da guarda por parte dos pais. Será que o pai se opor à vontade de um filho, como hoje tem acontecido, né? As cirurgias de mudança de sexo, que chama? Já com crianças e adolescentes influenciados, e essa criança, essa adolescente chega e manifesta a vontade, e o pai e a mãe se opor. Será que isso configuraria, diante dessa alteração, uma violência psíquica? Não sabemos. Que justificaria a perda da guarda por parte do pai e da mãe? Nós não sabemos. Tem uma outra situação aqui. É reconhecida, olha isso aqui, gente. Isso envolve as nossas crianças, nossos adolescentes. É reconhecida a autonomia progressiva da criança e do adolescente, devendo ser considerada a sua vontade em todos os assuntos a eles relacionados, de acordo com sua idade e maturidade. Qual o risco? O reconhecimento de uma autonomia progressiva de crianças e adolescentes que devem ter considerado sua vontade em todos os assuntos a eles relacionados, de acordo com sua idade e maturidade, pode abrir caminho, por exemplo, como eu falava, para facilitar cirurgias de redesignação sexual sem a necessidade de anuência dos pais, por exemplo. Isso aqui, gente, são coisas discutidas, tá? Não é que isso aqui está assim. Está sendo proposta algumas alterações, isso vai passar no Congresso, mas a população precisa tomar conhecimento disso aqui. Porque uma vez, se for aprovado como lei, a gente precisa saber da repercussão, da incidência sobre as nossas vidas. Quando eu falava, é um assunto grave, é um assunto que precisa ser dado a conhecer à população. E vem ainda diversos outros pontos aqui também, tratando ainda da questão da equiparação dos animais, também a dignidade do homem. São vários pontos. Eu vou parar por aqui, mas eu aconselho você a se informar sobre isso aqui. Sabe? Eu aconselho você a buscar se informar sobre isso aqui, porque nós precisamos estar cientes, pode ser que se deixarmos para despertar depois seja tarde demais. E sobretudo, eu sei, Deus vai
levantando homens e mulheres nos mais diversos segmentos da sociedade, não é? A nossa parte aqui, enquanto Instituto Hesed, é rezar. A nossa missão que Deus nos deu é rezar e catequizar o povo à luz da doutrina da Igreja Católica, no magistério da Igreja, a vida dos santos. É isso que nós fazemos aqui todos os dias. E sabemos que essa oração vai levantando homens e mulheres, não é, no cenário nacional, que se posicionem. E que, amparados pela ciência, quantas coisas eu coloquei aqui, gente, eu estava refletindo isso, que a ciência não corrobora. Não é? Se levantou de repente a deusa da razão, a deusa ciência. A Revolução Francesa decretou a sua autonomia, não é, da razão, da ciência. E colocou Deus, relegou Deus ali ao canto, colocou Deus de lado, trancafiou Deus só influencia aí dentro da sua igreja. Mas o que nós estamos vendo agora é uma revolta, uma rebelião contra a própria ciência, porque a ciência não corrobora isso aqui. As pesquisas científicas, os dados científicos não dão embasamento para que essas coisas aqui sejam justificáveis. Como a existência de vida desde a sua concepção. Então hoje nós estamos vendo já uma rebelião contra a própria ciência. O que vai restar no final? Vai restar o quê? Uma tirania, o desejo, a vontade o que é que vai restar no final? Deus já colocaram no cantinho. Agora, se rebelam, a rebelião contra a ciência também já não serve mais. Qual é o parâmetro? Entende? Então, que possamos estar atentos. E como eu falava, estou trazendo isso aqui, qual o papel? Nós que estamos aqui reunidos neste momento. Dobrar os nossos joelhos. Foi isso que o povo exilado fez. É tempo de voltar o nosso coração para Deus. O que é o tempo quaresmal? É tempo de conversão. Eu acredito sim que a igreja, não é? Toda a igreja será mais santa, enquanto o corpo místico de Cristo, se eu for mais santo. O que é que Deus espera de mim, irmã Maria Raquel? O que é que Deus espera de você? Silvio, Tiago, Janaína, o que é que Deus espera de você? Que nós sejamos fiéis ao Senhor, até as últimas consequências. Que nós vivamos a nossa fé. E para isso Ele nos fortalece, a Eucaristia, os sacramentos, a confissão. Nossa Senhora já disse, os dias são maus, os tempos tendem a ficar cada vez mais sombrios. Mas ela é a aurora. Jesus é este sol nascente. E assim como aquele povo exilado na Babilônia, e nós estamos exilados na nossa pátria, o céu, nós precisamos manter viva a esperança. Esses dias eu escutava de um jovem, ele dizia, irmã Maria Raquel, daqui para frente é só daqui para trás. Eu ri, e eu disse, muitas vezes eu também falei isso. Mas, até brincando, mas é uma palavra que a gente não deve mais dizer. Enquanto cristãos católicos, não, daqui para frente não é daqui para trás. Daqui para frente é daqui para frente. Por quê? Porque Deus vence sempre. A gente traz isso e se debruça sobre essas realidades. O quanto tem sido difícil, tantas vezes a insistência de uma legislação que nós podemos dizer, uma legislação ímpia tantas vezes. Mas nós precisamos dobrar os nossos joelhos, clamar a misericórdia de Deus, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelos pecados das pessoas que não sabem o que elas estão fazendo, mas olhar com esperança, porque pode estar uma confusão e está uma confusão muito grande, mas Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor da história, Ele continua tendo a palavra final, Ele continua conduzindo todas as coisas e tudo converge para o bem dos que amam o Senhor. Eu falava no primeiro dia do retiro quaresmal. É uma das passagens mais queridas por mim. Não é? Está lá em Romanos. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Diante disso tudo aqui que a gente partilhou, o que é que eu e você nós precisamos? Crescer no amor a Deus. E é isso que o livro hoje nos propõe, que a meditação hoje nos propõe. Precisamos crescer no amor a Deus. Amar a Deus é justo. Amar a Deus é justo. Deus nos manifestou o seu amor e a sua misericórdia. Deus se fez homem. Deus se fez pão na Eucaristia. Deus deu a sua vida na cruz por nós. Eu tenho exultado no Senhor por estar aqui com você, fazendo esse caminho com a história da salvação, porque nós temos visto o quanto Deus nos ama.
Deus que está sempre ali, em busca do seu povo. O povo é infiel, Deus permanece fiel. O povo quebra a aliança, Deus permanece fiel à sua aliança. Até mesmo quando o sofrimento toca este povo, é Deus amando. Quando o sofrimento nos toca, como tem nos tocado, é Deus nos amando. É Deus purificando os nossos corações. É Deus robustecendo a nossa fé. Nós não podemos perder a alegria de pertencer ao Senhor. A alegria do Senhor seja a vossa força. Nós não podemos perder essa alegria de sermos todos de Deus. Qual é a nossa resposta diante dos desafios desse tempo? É nos aproximar ainda mais do Senhor. Eu tenho resultado de alegria no Senhor. Sim, eu tenho. Porque eu tenho visto nascer, eu tenho visto surgir no cenário nacional, eu tenho visto surgir pessoas que são portadoras da luz. Você que está aqui, como é que eu posso ficar cabisbaixa? Se uma hora dessas, 7 horas da manhã de uma sexta-feira, eu estou aqui com somos aí em torno de 60 mil pessoas aqui partilhando sobre o amor de Deus, a palavra de Deus. Nós temos visto despontar no cenário nacional homens e mulheres portadores da luz, que não se deixarão contaminar pela escuridão deste mundo. A luz visitou, a luz veio ao mundo, mas a escuridão rejeitou a luz. Mas a luz venceu as trevas. A luz venceu as trevas e vencerá. Tudo isso que eu falo, gente, quando a gente fala lá do exílio da Babilônia, estou ali no século 6, antes de Cristo. Mas tudo aquilo, isso se aplica à nossa vida hoje. E se aplica dentro de um contexto nacional e se aplica dentro do contexto da nossa casa, a nossa igreja doméstica. Ali onde na nossa casa as trevas tentam sufocar a luz. Quantas vezes você que se levanta para rezar na madrugada e as trevas tentam sufocar a luz. Eu tenho um testemunho aqui de uma das nossas guerreiras. E olha que testemunho bonito. A gente precisa ter sabedoria, né? Olha o testemunho que ela trouxe nesta madrugada. Olha o que ela me diz, deixa eu ver aqui, eu quero partilhar com você. É o testemunho da Francisca. Ela diz o seguinte: Irmã Maria Raquel, meu esposo, implicava bastante com o fato de eu rezar na madrugada. E um dia ele chegou a dizer que eu fazia aquilo para aparecer, para dizer que eu rezava de madrugada, que eu devia estar fazendo outra coisa da vida. E eu chorei tanto. E eu clamei a Deus todos os dias, pois tudo o que eu queria era vê-lo rezando comigo. E assim como ouvia vários testemunhos de conversão de esposo que já rezavam com suas esposas, eu falava para Deus: Senhor, será que um dia eu vou ver a minha graça acontecer? Será que um dia o meu esposo vai rezar comigo no rosário também? Era uma tentação para ela não rezar, para que ela não rezasse o rosário, mas ela permaneceu ali. E ela disse: foi pela dor. Meu esposo foi diagnosticado com câncer no intestino. E foi pela dor. E hoje ele está... Faz uma semana que o meu esposo levanta às 4 horas da madrugada para rezar o rosário comigo. E no domingo ele disse assim: que pena que hoje não tem o rosário. E eu disse: não tem o rosário meditado ao vivo, mas tem o rosário gravado. Vamos rezar, que é lindo também. E hoje eu louvo e agradeço a graça alcançada e creio que o maior milagre ainda está por vir. E virá, pois Deus não deixa a obra pela metade. Eu estou rezando pela cura do coração, da alma e do corpo do meu esposo, que está lutando contra esse câncer no intestino. Eu rezo por ele. Gente, olha aqui. As trevas tentaram sufocar a luz, mas a luz venceu as trevas. Está vendo quando eu digo para você que não podemos perder a esperança? Porque Deus, nós dizemos isso, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ele não perdeu o seu poder. Uma coisa que Deus não perdeu foi o seu poder. Uma coisa que Deus não perdeu foi o controle da história. Uma coisa que Deus nunca perdeu. Deus está no controle de tudo. O que é que eu peço a Deus na minha oração? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Ó Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. E o exame de consciência. Hoje, nas resoluções práticas do dia, na página 308, ele nos diz o seguinte: olha profundamente para dentro de você. E examina a sua consciência, para ver se verdadeiramente você pertence inteiramente a Deus. Como é que nós podemos estar, não é? Angustiados, preocupados, se a nação pertence a Deus? É uma preocupação lícita, nós devemos rezar pela nação. Mas o primeiro olhar deve ser voltado para ver se essa nação, que é o meu coração, se pelo menos essa nação aqui,
Que é o meu coração, ela pertence a Deus. Será que ela pertence inteiramente a Deus? Será que eu tenho avaliado as minhas ações e a maneira como eu busco agradar o Senhor? Reveja as suas ações. Considere se elas refletem a vontade de Jesus. Como são as suas orações? Com que respeito e atenção você as tem feito? Você considera a oração um momento de encontro com Deus, de diálogo com Deus? Você faz regularmente a sua oração? As suas intenções são puras e santas? Você cumpre fielmente os deveres do seu estado? Como esposo e esposa? Como pai e mãe? Outro dia, uma jovem esposa, mãe, me mandava uma mensagem, dizia: irmã Maria Raquel, não estou conseguindo rezar mais como eu rezava. Eu estou com um filho ainda pequeno. Então o dia é muito cheio de atividades, eu não estou conseguindo mais rezar como eu rezava, eu me cobro tanto por isso. E eu disse para aquela jovem esposa e mãe, eu disse: talvez você nunca tenha rezado tanto como você reza hoje. Quando você cumpre com zelo a sua missão, cuidando da sua casa, cuidando da sua família, cuidando dos seus filhos. E eu disse para ela: todos os dias você sobe o altar do sacrifício da sua vontade. Gente, aqui eu quero deixar bem claro que é algo que a gente sempre chamou a atenção no Exército de São Miguel. Nós estamos aqui pedindo a restauração das famílias, não a destruição das famílias. E nós sempre exortamos cada um de vocês que uma das provas de que a nossa oração é autêntica, se ela está gerando serviço. Se ela está gerando serviço. A prova de que a minha oração é autêntica, se eu passei a servir melhor na minha casa, o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos. Porque a oração ela tem que gerar esse fruto do serviço. E quantas famílias têm vivido essa experiência? Famílias que têm sido reestruturadas. Porque a oração autêntica ela gera esse fruto, ela une. Como aquela mãe que eu sempre exemplifico para vocês, não fazia o café da família. No Rosário da Madrugada ela descobriu que fazia parte sim também da missão dela naquela casa. E ela passou a fazer o café da família com toda a alegria do mundo. E como ela se tornou uma esposa e uma mãe tão feliz ao reunir a família em torno da mesa. Aquelas manhãs que eram turbulentas, cheias de confusão, passaram a ser manhãs repletas de encontro, de sorrisos, de partilha. Entende? Agora é claro que a oração ela incomoda quem está nas trevas. É claro que a oração vai incomodar, como incomodou esse esposo, porque ele estava nas trevas. Mas ele veio para a luz, porque a luz venceu as trevas. Eu lembro de um esposo que implicava porque a esposa rezava. Ora, ele estava no seu aplicativo, no seu futebol lá. E a esposa estava nas lives oracionais. Onde ela deveria estar? Assistindo às novelas? Onde ela deveria estar? Acompanhando as programações do mundo? Deixa ela rezar. Quantas donas de casa que estão ali lavando a louça, preparando um feijão, um arroz, e deixam ali a novena de Pompeia, é ou não é? E deixam ali a hora da misericórdia enquanto vão fazendo algo? Deixa rezar. Deveria estar acompanhando o quê? Essas séries? Que vão fazendo loucura na cabeça das esposas, que deixam os maridos, que vão atrás das paixões da adolescência, porque é isso que está ensinando. Sempre que a gente vê uma febre de um negócio acontecendo assim em massa, pode procurar. Foi uma dessas séries, foi uma dessas novelas, foi um desses filmes que lançou a moda. E a sociedade está só respondendo. Teve uma semana que lá nos jovens, no Instagram, começou uma onda tão grande de jovem saindo de casa, deixava os pais separados, aí deixava a mãe: vou morar com meu pai. Arrumava a bolsa e ia embora, arrumava a mochila e ia embora. Aí eu fui atrás, isso tinha acontecido numa série, não vou nem falar, numa emissora aí que não vale a pena. Tinha acontecido porque a mãe pegou o celular, viu as mensagens: você invadiu minha privacidade, você não tem direito de fazer isso, vou embora morar com meu pai. Aí começou, tudo adolescente fazendo a mesma coisa, em série. Outro dia era adolescente que tirava a vida dos pais. Aí começou um monte de casos, gente, em vários lugares do mundo. Filhos tirando a vida dos pais. Nós precisamos entender que essas ideias não brotam assim, elas são patrocinadas.
Aí eu volto para aquela história do esposo que implicou com a esposa porque rezou. Atenção, se você é esposo, está aqui. Ela deixou a oração, ela deixou. Pela paz em casa eu vou deixar. Ela desligou as lives. Pronto, estou aqui para você, esposo. Né? Mas o esposo não deixou. O futebol, o que ele fazia, a programação dele. Aí sabe o que aconteceu? Ela foi procurar outro programa. Sabe o que ela encontrou? Um aplicativo de bate-papo. Começou a conversar nos bate-papos. Essa mulher caiu no adultério. Essa mulher caiu no adultério. E foi muito sofrimento. E foi muito choro e ranger de dentes. Para que essa mulher conseguisse a libertação. E até que aquela família fosse restaurada novamente. Cuidado. Cuidado. A gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que ter discernimento. Por isso que eu digo, peça sabedoria a Deus. Que a tua casa seja um lugar de paz, mas que a sua casa seja uma casa onde Jesus é verdadeiramente o Senhor. Onde quem está no centro é Deus. Cumpra os seus deveres de Estado. Como esposa, como esposo, como pai, como mãe. E em primeiro lugar, ame a Deus. Acima de tudo, acima de todas as coisas. Só assim você amará de maneira sobrenatural aqueles que lhe são confiados. Como está em relação à humildade, obediência que deve aos seus superiores ou diretores espirituais? Como combate suas paixões, especialmente a paixão dominante? Faz o seu exame de consciência regularmente, foge do mundo e dos seus prazeres, prepara-se adequadamente para o sacramento da confissão e da Eucaristia, afasta-se da comunhão, ou melhor, reflete sobre isso e talvez tenha motivos para a humildade. Faça hoje a resolução corajosa de corrigir um ou mais defeitos, como a crítica, a murmuração. Peça a ajuda do Senhor e busque a graça de ser inteiramente dele, custe o que custar. A graça de ser inteiramente do Senhor, custe o que custar. Devemos nos entregar inteiramente a Deus, mesmo que isso nos custe trabalho, sacrifício, perda de bens, repouso, honra ou até as nossas vidas. Devemos pertencer a Deus. Não precisamos deliberar tanto para decidir amar Deus de volta, porque isso é uma justiça divina. Amar a Deus é justo. Ninguém nunca te amou como Deus, ninguém nunca vai nos amar como Deus. Ninguém nunca vai nos amar como Deus, nem nosso pai, nem nossa mãe, nem nosso esposo, nem nossos filhos. Ninguém vai nos amar como Deus. E amar Deus de volta é justo. É o nome mais doce, é o nome de Jesus. É o amor mais intenso, é o amor mais ardente, é o amor de Jesus. É isso que nós queremos pedir hoje. Somos esse povo exilado, mas somos um povo que traz a esperança. Eu quero deixar esta passagem para a meditação hoje, está lá em Lamentações. Lamentações 3, versículo do 22 ao 26. É graças ao Senhor que não fomos aniquilados, porque não se esgotou a sua misericórdia. Cada manhã Ele se manifesta e grande é a sua fidelidade. O Senhor é bom para quem nele confia, para a alma que o procura. Bom é esperar em silêncio o socorro do Senhor. Gente, o socorro do Senhor, Ele nos socorre, Ele nos socorrerá. Eu quero mais uma vez bendizer a Deus por essa primavera que a gente, em meio a tantas ruínas, a gente vê florescer nesta terra de Santa Cruz. Sacerdotes santos, consagrados, religiosos, famílias santas, pais e mães decididos, que não estão caindo nessa falácia do mundo de não ter filho, de viver para si, não. Que estão fazendo aquilo que o Senhor mandou na sua palavra. Sede fecundos, multiplicai-vos. Foi aquilo que o Senhor mandou. E confio inteiramente na providência de Deus. É bonito de se ver. Eu e você, nós somos chamados, eu peço ao Senhor que purifique as nossas mentes. De tudo aquilo que paganizado já dominou as nossas mentes. Que nós sejamos curados e libertos desses pensamentos, dessas ideologias pagãs. É aquilo que está lá em 2 Coríntios 10, 5, se eu não me engano, né? Submeter tudo
a Cristo, todo conhecimento submeter a Cristo, ao conhecimento de Cristo, a sua palavra, a sua doutrina, a sua igreja. E queiramos, como Santa Teresa d'Ávila, como os santos, eu morro como filha da igreja. Satanás é tão ardiloso que ele quer nos jogar contra a igreja. Ele quer nos jogar contra a igreja. Ele quer que nós falemos mal da igreja. Ele quer que você fale mal do Papa. Ele quer que você fale mal dos padres. Ele quer que você fale mal dos bispos. Que aquilo que está errado, que seja corrigido. Que nós não precisamos dizer que está certo, aquilo que está errado. Mas não fale mal da igreja. Não fale mal. Reze. Jejue. Se sacrifique por ela. Que o Senhor possa levantar aqueles que terão, então, que têm a missão. Né? Como levantou um São Francisco de Assis no tempo em que aqueles que estavam à frente da igreja pareciam se deixar seduzir pelas riquezas do mundo. E Deus levanta um São Francisco de Assis, que vai lembrar aqueles homens o valor da pobreza, que Jesus se fez pobre. E assim como o Espírito Santo sempre assistiu à sua igreja em cada época, em cada tempo, levantando homens e mulheres que foram respostas para os desafios daquele tempo. É a maneira do Espírito Santo agir, é a maneira que Deus age. E Ele está agindo agora. Nos fazendo lembrar da necessidade de vivermos com radicalidade o Evangelho. Com o mundo não se negocia. Com o mundo não se negocia. Eu meditava na palavra de Deus esses dias. Vou dar um exemplo aqui que me veio na oração enquanto eu rezava. Às vezes num relacionamento ali amoroso, e de repente um tem a experiência de Deus, o outro não tem. E aí a gente entra naquele relacionamento pensando assim, vai ser bom porque eu vou evangelizá-lo. Bom, a intenção é muito boa. Mas aí começa um combate espiritual aí, porque cada um vai querer arrastar o outro para o seu lado. E aí aquele que tem a fé, aquele que conhece o Senhor, entra numa negociação. Porque eu já ouvi isso algumas vezes. Não, vamos negociar. Um domingo a gente vai à missa, o outro domingo a gente não vai. Gente, que absurdo. Isso não é E um cristão não faz esse tipo de negociação, não. Quem a gente acha que vai converter entrando em pecado mortal? Quem que a gente vai converter negando os mandamentos do Senhor? A negociação é a seguinte. Se você quer negociar, todo domingo eu vou à missa. Todo domingo eu vou à missa. Essa é a minha negociação. A gente tem um tempo antes, depois da missa. Mas domingo é dia de missa. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda se quiser me acompanhar. Se não, tudo bem, mas eu vou à missa. Entende? E a gente começa a negociar com o mundo. A gente começa a negociar com as nossas paixões também desordenadas. Começa a negociar com o maligno. E é isso que ele quer. Em nome de uma tolerância. Não há que se falar em tolerância quando o assunto é desobedecer os mandamentos do Senhor. Quando o assunto é negar a fé. É como eu falava, o cristão católico hoje ele tem que ser tolerante com todos. Menos com a sua igreja católica. Menos com a fé que ele professa. Vivamos a nossa fé. Nós estamos pedindo nada mais do que isso, não é? O direito, a liberdade de viver a minha fé. O direito de viver a minha fé. Tem escolas que as crianças já não podem mais entrar portando uma camisa com algum sinal religioso. Que as crianças já não podem mais entrar portando uma cruz. Tire porque está desrespeitando os outros. Ora, não foram vocês que estão defendendo a liberdade religiosa, não são vocês que estão dizendo que o Estado é laico, ou seja, cada um tem o direito então de manifestar, expressar a sua fé. Entende? E nós vamos sendo então coagidos. Nós vamos sendo pouco a pouco expulsos. Nós vamos sendo pouco a pouco imprensados. Mas sabe o que é bom? Porque a uva só produz o vinho quando ela é imprensada. A oliveira, ela só produz o azeite quando ela é prensada. Deixa eu dizer, os cristãos, eles precisam passar pela prensa. Porque senão nós não vamos produzir o vinho.
Nós não vamos produzir o pão. O trigo, ele só se torna pão se ele for triturado. Nós vamos seguir o caminho do Mestre. Nós vamos seguir o caminho do Senhor. A igreja seguirá o caminho do seu Senhor. Ela vive a sua via sacra, e essa via sacra já começou. Ela também será traída. Ela também será esbofeteada. Ela vai percorrer todos os caminhos do seu Senhor, e nós percorreremos esse caminho também. E quando tudo parecer perdido, quando ele então é morto e sepultado, e parece que o cristianismo fracassou, ele cumpre a sua promessa, ele ressuscita. Ela ressurgirá ainda mais bela, esplendorosa, purificada. Nós também viveremos essa paixão para que, morrendo com ele, possamos ressuscitar com ele. Por isso, alegremos-nos, cristãos. Tudo o que está acontecendo é o cumprimento das profecias. O Senhor já nos disse isso há muito tempo. Não é surpresa nenhuma. Não é surpresa nenhuma as dificuldades que nós estamos enfrentando e saber que elas vão piorar, que isso vai piorar. Não é ser profeta da desgraça. Não precisa aqui de profetismo. O Senhor já falou. Está na Bíblia. Vocês serão perseguidos, vocês serão mortos por causa do meu nome. Vocês serão entregues aos tribunais. Eles vos perseguirão, eles vos matarão. Eles farão todas essas coisas. Mas o Senhor termina dizendo: levantai as vossas cabeças e alegrai-vos, porque a vossa redenção se aproxima. Chega de querermos vender um cristianismo falso. Porque esse é outro perigo. Existe um cristianismo falso sendo vendido por aí. Eu e você, nós precisamos conhecer a história da salvação. Eu e você, nós precisamos ler o catecismo da Igreja Católica. Eu e você, nós precisamos nos debruçar sobre a vida dos santos. Chega de ficar seguindo artistas em um A, B ou C. Nós seguimos Jesus. Chega de ficar seguindo a moda dos artistas que estão em alta por causa de novelas, séries, etc. Chega. Nós precisamos seguir os santos. Nós precisamos seguir aqueles que verdadeiramente são luzeiros. Nós precisamos seguir esses passos. E eu e você, nós vamos experimentar uma felicidade tão grande. Aquele povo volta do exílio. Ele retorna a Jerusalém. Porque Deus cumpre as suas promessas. Eu e você, nós vamos entrar na Jerusalém celeste. Nós estamos nos aproximando, gente, da grande Páscoa do Senhor. Nós vamos viver a sexta-feira, a quinta-feira da instituição da Eucaristia, a quinta-feira onde Jesus é preso. Nós vamos viver a quarta da traição de Judas. Nós vamos viver o sábado santo. Nós vamos viver aquela vigília pascal. E como é revigorador, como é intenso poder bradar aquele aleluia pascal. Poder dizer: ele ressuscitou, ele está vivo. A morte não tem mais poder sobre ele. Não há nada que ameace um cristão, porque não há nada que possa deter um cristão. Porque o Senhor venceu o maior dos inimigos, ele venceu a morte. E que nós possamos ser como aqueles apóstolos que, uma vez açoitados, encontram-se alegres, porque não se acham dignos de sofrer açoites por causa do nome de Cristo. É um privilégio muito grande para nós. Filho, o que eu estou falando para você aqui é vida no Espírito. Nós jamais conseguiremos viver isso aqui se não for no Espírito. Se não for profundamente unido ao Senhor. Eu queria finalizar então, juntamente com você, suplicando a graça de estar cada dia mais unido ao Senhor. Vamos bradar com aquele canto que diz: o nome mais doce, o nome mais ardente, o nome mais lindo, Jesus. Eu quero me apaixonar por Ti a cada dia mais. Volte-se para o coração de Jesus. A cruz está pesada. Adore Jesus. Adore o Senhor. Está difícil? Olhe para Nossa Senhora, olhe para a estrela, olhe para Maria. Está caindo
Peça auxílio ao teu anjo da guarda. Mas não desista, não desanime, porque essa vitória é certa. Eu queria ter os lábios banhados pelo ouro mais puro, pelo ouro mais fino, para poder chamar o teu nome, Jesus. Reza com esta canção e peça essa graça ao Senhor de amar Jesus mais e mais.